E aí, tudo bem? Eu sou a Mariana Rosadas, você está assistindo ao Se Liga na Câmara, o programa que apresenta tudo o que acontece na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro para você. Hoje a gente vai falar sobre orçamento municipal. Você sabe o que é? A Bruna Freire, que é estudante de Direito, conversou com o professor Afrânio Silva sobre esse tema. Vamos ver. Eu sou Afrânio Silva, e fui desafiado pela Rio TV Câmara a explicar um pouco sobre como funciona o orçamento municipal na Câmara do Rio de Janeiro. Eu sou professor de Sociologia, eu trabalho tanto no Colégio Pedro II quanto na UERJ, né? Então eu estudo um pouco sobre ciência política, sobre orçamento e também trabalho no Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que trabalha com gestão pública, com orçamento. Meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos e sou estudante de Direito. O que é uma lei orçamentária? Antes de falar, da lei orçamentária, eu só queria falar um pouquinho para situar um pouco o que é o orçamento, né? Normalmente a gente usa sempre o nosso orçamento de casa para sempre falar do que é um orçamento público, né? Então, o orçamento da nossa casa a gente sempre estabelece uma relação de quanto a gente tem de renda, né? E o quanto a gente vai poder gastar, o quanto a gente vai poder empenhar nesse gasto. Com o orçamento público é a mesma coisa, né? A gente vive, né, num estado que ele é subdividido em instâncias, né, em entes da federação, né? Então a gente tem o governo federal, a gente tem o governo estadual, os governos estaduais, né, e os governos municipais. Então esses entes, a proposta, né, dos estados e dos governos é assegurar alguns direitos, né, que são direitos nossos. Então eles têm o dever, esses governos, os governantes, eles têm o dever de arcar com esses direitos que são nossos. E como a gente sabe, né, Bruna, para se fazer as coisas a gente precisa de dinheiro, né? Então o governo também precisa de dinheiro para assegurar os nossos direitos. Então, né, a gente tem direito à educação, direito à saúde, direito a saneamento básico, à habitação. E aí o Estado, né, e os governos, seja no nível federal, estadual e municipal, eles têm que garantir esses direitos para cada cidadão e cada cidadã. Então, nesse sentido, ele tem que ter esse dinheiro, né? E na administração pública, isso tem que estar muito bem planejado, né, para você conseguir dar acesso às pessoas a esses bens ou a esses serviços. E aí, o governo se planeja com alguns instrumentos de planejamento. Então, a LOA, né, ou a Lei Orçamentária Anual, é um desses instrumentos, né? Então, o que ela vai dizer, né? O que ela tem no seu corpo, né? Já que ela é uma lei, né? Ela vai dizer, ela vai estimar, com base num cálculo, né, de contabilidade pública, vai estimar o quanto o município vai arrecadar de dinheiro, né, de impostos, de taxas, enfim, de quanto dinheiro ele estima que vai entrar nos cofres públicos, né? E essa lei, então, ela, a partir de um cálculo, né, de contabilidade, vai estimar quanto vai se arrecadar. E nessa lei também tem que ter fixada, né, uma despesa, ou seja, quanto, né, eu pretendo gastar. Eu estimo quanto eu vou arrecadar e fixo as despesas de quanto, né, como e onde eu vou empenhar esse dinheiro, né? Esse orçamento, né, no caso do Brasil, ele é de competência do Poder Executivo. Então, quem elabora esse projeto de lei é o Poder Executivo. E no Brasil, né, o nosso Poder Legislativo, ele tem praticamente a exclusividade na competência de aprovar leis, né? Então, o Executivo, ele toma a iniciativa, ele escreve o projeto, ele vai dizer, a gente estima arrecadar tanto, a gente pretende gastar, né, desse jeito aqui, com saúde, educação, tudo certinho, né, a quantidade de dinheiro, e manda isso pro Legislativo, né, para a Câmara de Vereadores, se for município, manda, né, para a Assembleia Legislativa, se for Estado, e manda para o Congresso Nacional, se for União. E aí o Legislativo vai e vota, aprova, discute, né, porque tem um ciclo do orçamento, né, e no final esse projeto de lei se transforma numa lei. E aí só então é que o Poder Executivo pode começar a gastar o dinheiro, a investir esse dinheiro para assegurar os nossos direitos, né, Bruno?
Dentro dessas despesas, existem despesas obrigatórias? Isso, os orçamentos, né? Cada ente desse que eu falei, seja a União, os estados ou os municípios, eles têm despesas que são fixas, né? Então, você imagina, se eu tenho que assegurar, se eu sou, né, um prefeito, um governador ou um presidente, eu tenho que assegurar o seu direito à saúde, o seu direito à educação, para se prestar esse serviço, né, eu preciso, por exemplo, de profissionais. E aí não é o que a gente chama de... A gente não fala que essas despesas são discricionárias, ou seja, o gestor, né, ele não tem liberdade para escolher se investe, né, ou se não investe. Ele é obrigado a investir aquela quantidade de recursos para aquela despesa que já é prevista, como bem você disse, né, despesas fixas. Dentro dos municípios, estados e União, pode haver mais de um orçamento público? Não pode haver mais de um, né? O orçamento, ele como uma lei, né, e aí tem que obedecer às regras da legislação, apesar da nossa Constituição, né, a gente, quando previu todos os instrumentos de orçamento e planejamento, a lei que criou previa uma lei complementar para regulamentar isso, a gente ainda não fez, né? Mas a gente acaba tendo que seguir a regra da lei que foi feita em 1964, né? Que é a Lei 4.320. E um desses princípios, né, é da universalidade e da unidade, né? Você só pode ter um orçamento público, né? E todas aquelas receitas e as despesas têm que constar ali dentro. A exceção, né, é o orçamento da União, que é um orçamento só, né? Mas ele é composto por orçamentos específicos, como é o caso da Seguridade Social. Então, ele compõe aquela unidade, mas ele tem uma contabilidade diferente, né? Porque é obrigatório uma entrada, e aí o investimento é só naquela área, né? Mas isso não rompe, né? Não quebra com a ideia de uma unidade, né? De um orçamento só. Como o Poder Legislativo pode acompanhar todas essas ações com todos esses recursos públicos? As pessoas, né, o cidadão comum, ele não fiscaliza, né? E a gente sabe da importância do orçamento porque a nossa vida é o tempo todo influenciada por isso, né? No meio de uma pandemia, eu acho que a gente fica até mais... Isso fica até mais evidente para nós, né? Se tem vacina, se não tem vacina, se tem seringa, se não tem seringa, né? Se tem profissionais da saúde para dar vacina, enfim. Né? Isso tudo envolve esse dinheiro, né? E é um dinheiro, é um recurso que é nosso, né? Que é fruto de impostos. Então é muito importante essa ideia da fiscalização. A fiscalização, ela tem várias formas, né, de se fazer essa fiscalização. O próprio executivo tem, né, alguns tipos de fiscalização, como, por exemplo, a criação de uma controladoria, né? Então a gente chama isso de controle interno ao próprio executivo. A gente tem uma fiscalização que é feita por meio de controle externo, ou seja, externo ao Poder Executivo, e aí, né, como competência do próprio Legislativo, né, o Legislativo é o principal órgão de acompanhamento e fiscalização do orçamento público, né? Ele já tem a competência, o Poder Legislativo já tem a competência de aprovar a lei, né, já que é o Executivo que faz, né, encaminha para a Câmara de Vereadores, e os vereadores, quer dizer, passa pelas comissões principais, mas principalmente pela comissão de orçamento, né? E a partir dali aquilo vai a plenário e todos os vereadores discutem, colocam suas emendas, né? Tem regras para esses vereadores, o que pode tirar, o que não pode tirar, né? Se você aumenta a despesa, né, de uma área específica ou de um programa específico, você tem que mostrar de onde vai sair, né? Porque, como eu te disse no início, né, você não pode, como qualquer pessoa deveria fazer, né, e na maioria faz, né, você não pode gastar mais do que você tem. Então, a Câmara de Vereadores tem um papel importante, né, na fiscalização. E, para isso, né, a administração pública ela é obrigada a enviar também para a Câmara relatórios, né, bimestrais, quadrimestrais, da sua execução, né, da sua execução financeira. Por quê? Porque por que o próprio executivo fiscaliza? Né? Para impedir qualquer tipo de desvio e também para minimizar qualquer tipo de ineficiência. Você tem que planejar o que você quer atingir. Então, você tem objetivos e tem que ter metas, né? Então, não é só para fiscalizar no sentido de vamos fiscalizar porque pode ter corrupção. Não, pode ter corrupção, mas você fiscaliza também para garantir a eficiência daquilo. Então,
né? E para medir, para mensurar, estou investindo tanto, né, de recurso público para de mandar direto para o hospital, né? Então, tem que pagar médicos, aparelhos e tudo mais. Quando uma ação poderia, se as doenças são por verminose, né, o saneamento básico resolveria o problema, né, impediria que as pessoas fossem para o hospital, o posto de saúde, enfim, né? Então, isso tudo tem que ser planejado. Então, é bom que, né, o próprio executivo faça essa fiscalização, mas é de competência da própria Câmara de Vereadores, né, ou do Poder Legislativo, se a gente estiver falando de outras instâncias, fiscalizar. E a gente ainda tem, né, uma terceira possibilidade, que não é menos importante do que nenhuma delas, que é a da participação social, né, do controle da própria sociedade. Essa depende de muitas variáveis, né, o grau de organização das sociedades, uma predisposição tanto da Câmara de Vereadores quanto do próprio prefeito de criar, né, de facilitar essa fiscalização. Teve uma experiência no Brasil, no mundo todo. No Brasil, a gente virou até referência para análises, né, de vários cientistas políticos e sociólogos, economistas, que foi o orçamento participativo. Era uma forma de você fazer com que as pessoas entendessem de orçamento, que fizessem suas escolhas, mas mais do que isso, né, que fiscalizassem a aplicação do dinheiro que, afinal de contas, é deles também, né? Então, tem essas três possibilidades de fiscalização, tanto do próprio Poder Executivo e do próprio Legislativo, que é a função primordial do Poder Legislativo, né? E também da própria sociedade. Como o orçamento público pode ser entendido de uma forma clara pela sociedade? Nossa, sua pergunta é muito boa, né, Bruna? Porque a primeira vez que eu parei para estudar o orçamento público, eu falei, gente, é impossível entender isso aqui, né? E aí, essa galera sempre brinca, né? Nós somos de humanas, eles falam, humanas fica correndo de matemática, fica correndo dos números. Na verdade, a gente não corre, né? A gente tenta enfrentar. E a contabilidade pública é um desses mistérios. Mas eu acho que quando as pessoas pararem para estudar um pouquinho, para analisar, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas você tem razão. E aí, o que eu levantei no início vale de novo, né? As variáveis são de dois lados, vamos simplificar, né? Tanto variáveis que influenciam a própria sociedade, como variáveis que influenciam o próprio governo, né? Então, a sociedade tem que querer fazer essa fiscalização e o governo ele tem que também estar disposto a facilitar isso. Quando o governo não está disposto, já existem algumas leis que facilitam, pelo menos, a publicização desses instrumentos. Então, os municípios, por exemplo, eles são obrigados, na verdade todos os entes, né, e também os municípios são obrigados a publicar todas essas leis, né, no site, né, tem no site da Câmara, tem no site da Prefeitura, né, isso são documentos que são públicos. Então, isso já facilita, quer dizer, para você controlar, você precisa ter pelo menos acesso a essas informações. Quer dizer, a gente acaba incorporando um pouco da teoria, né, da administração pública, da nova administração pública, nesses instrumentos, nos manuais, né, na própria legislação. Então, o próprio princípio da participação é um indicativo de que aquilo faz parte da própria elaboração, né, da própria constituição da lei. A ideia é que cada vez mais os gestores do Poder Executivo e os legisladores, eles criem espaços para que isso seja facilitado. Então, o primeiro delas é a informação. E o segundo é que a própria Câmara, que as comissões dessa Câmara e os próprios instrumentos de controle interno, que eles formulem determinados espaços, colegiados e tal, e chamem também a sociedade, né, uma parte dessa sociedade que já está mais organizada, para participar desse controle. O orçamento participativo foi um exemplo que eu te dei. Mas se a gente puder pensar, por exemplo, né, as audiências públicas, né, são obrigatórias no processo de elaboração. Podia ter também, né, algumas obrigatórias no processo de fiscalização. Os conselhos de políticas públicas, eles são obrigados também por lei. Então, temos conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos do Bolsa Família, conselhos, né, de interesse de habitação popular. Quer dizer, nós temos vários conselhos. Esses conselhos, eles são muito esvaziados da sua capacidade política de executar, de elaborar e de fiscalizar. Já são estruturas que são obrigatórias dentro do próprio governo, né, Bruno? Então, por que não fomentar esses conselheiros, capacitar esses conselheiros para que eles entendam de orçamento, para que eles sejam capazes de atuar
né? E, de alguma forma, depois irradiar esse conhecimento para associações, para sindicatos, para ONGs, né? É um trabalho difícil, assim, mas em algum momento ele tem que começar, de fato, né? E o que facilita isso é quando a sociedade civil está organizada, fica bem mais fácil. Intervalo rápido, Se Liga na Câmara já volta com mais bate-papo sobre orçamento municipal. Retomando, Se Liga na Câmara, já fazendo um convite. Conta pra gente que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Escreve lá nas nossas redes sociais no @CâmaraRio. Agora tem mais conversa sobre orçamento municipal com a Bruna e com a Fran. De em quanto tempo é feita a lei orçamentária? Tanto a lei orçamentária quanto a própria lei de diretriz e base tem 1 ano, né, de duração. Ela começa dia 1º e vai até dia 31, ano considerado o ano fiscal, né? E nós temos um outro instrumento de planejamento que tem um período maior, né? A ideia é que esse outro instrumento, né, que é o PPA, ele tenha um objetivo de médio prazo, né? Enquanto o orçamento ele tenha um objetivo ali de curto prazo. Nem tanto de curto, né? Mas comparado com, né, a magnitude dos problemas, as dificuldades a serem enfrentadas, né? 1 ano é considerado aí um planejamento de curto prazo. Quem elabora as leis orçamentárias? Quem elabora a lei, quem tem a competência de elaborar, é o Poder Executivo, né? Que aí, na verdade, elabora o projeto de lei. E aí, como você mesma falou, né? Quer dizer, a ideia é que as pessoas conhecessem esses gestores, né, o prefeito e os seus secretários e secretárias, conhecessem a realidade social, né, a ser, obviamente, enfrentada. Então, se essa escolha ela fosse puramente técnica, no sentido de eu vou escolher uma pessoa para educação que entenda de educação, vou escolher uma pessoa da saúde que entenda de saúde, isso já seria um bom caminho andado, né? Colocar uma pessoa que está à frente de uma política pública, né, setorial, que entendesse dela. Mas ainda assim, não obedeceria a todos os princípios de elaboração, tanto de todos aqueles instrumentos de planejamento, que é a ideia da participação. E aí o que eu estava dizendo é o seguinte, você conhece alguém melhor, né, para falar dos seus problemas do que a própria população, né? Se você é a cidadã, né, você sabe o que te aflige, quais são os principais problemas do seu cotidiano. Você vai falar, aquela rua ali não está calçada, então a gente vê as pessoas caindo, ali é próximo de uma escola, né, então merece um calçamento. No bairro tal eu sei, porque minha amiga mora lá, eu tenho um parente que mora lá e lá não chega a água e tal. Então, esse orçamento, ele tinha que ter, né, ouvir as pessoas falando, porque a gente sabe que além de existirem esses problemas, né, esses problemas não atingem todas as pessoas do mesmo jeito, né? Então a gente tem problemas, por exemplo, né, que são problemas de ordem étnico-racial, né? Existem problemas que são de gênero, né? Então não adianta simplesmente você planejar uma política pública que seja só, né, setorial. A gente sabe que tem problemas que são enfrentados muito mais por mulheres do que para homens. Então, como é que você vai saber disso? Então, você tem que ter um secretariado preparado, você tem que fazer uso das estatísticas, né, dos dados secundários, dos dados oficiais, mas também tem que ouvir a própria sociedade. Então, por isso é importante aquele princípio, né, da participação. Agora a gente vai conhecer a Diretoria de Segurança Legislativa. Quer ver? Vamos lá. A Isabela Santoni é delegada e é a diretora de Segurança Legislativa da Câmara Municipal dos Vereadores. Hoje vai contar pra gente um pouquinho das atribuições desse setor tão importante. Vamos lá. Bom, eu me chamo Isabela Santoni, mas sou mais conhecida como delegada Isa. Sou delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro há quase 20 anos. Sou especialista em segurança pública e diretora de segurança legislativa. Bom, como a gente vai conversar um pouquinho sobre a segurança da casa, eu irei começar pelas atribuições e pela estrutura funcional da diretoria. A DSL, que é a Diretoria de Segurança Legislativa, ela tem como objetivo a proteção de bens, pessoas,
serviços e as instalações da Câmara Municipal. Ela está subordinada diretamente à presidência. Ela se divide em 4 setores: assessoria, setor administrativo, setor de gestão e setor operacional. E, gente, a doutora Isa é a primeira mulher à frente da diretoria e já implementou algumas mudanças. Quais foram elas, por exemplo? Sim, um dos nossos objetivos principais é o aperfeiçoamento constante da equipe. Para isso, nós já realizamos, no primeiro semestre desse ano, um curso para capacitação do nosso corpo de segurança, que foi um curso de instruções jurídicas, ministrado inclusive por uma delegada de polícia. E, além disso, nós criamos o primeiro manual de atuação profissional dos nossos servidores da segurança. Certo, nós temos 2 acessos principais aqui ao Palácio Pedro Ernesto. Como é que é feito o monitoramento nesses locais? Nós temos vários setores, como eu havia dito anteriormente. O nosso setor operacional, que é responsável por esse controle de entrada e saída de pessoas e bens. Além disso, eles são responsáveis pelo monitoramento das redes sociais, de fontes abertas, objetivando acompanhar as manifestações que porventura possam ocorrer no entorno da Câmara e que possam influenciar na rotina dessa Casa Legislativa. E há uma preocupação constante, portanto, com o treinamento dos servidores e das pessoas que trabalham aqui. O credenciamento, como é que ele está sendo feito agora? O responsável pelo credenciamento são estagiários contratados pela Casa para esse fim. Na nossa gestão, nós passamos a adotar um processo seletivo para a contratação desses profissionais. Nós analisamos currículos, nós fazemos entrevistas individuais e, posteriormente, promovem treinamentos, inclusive periódicos, não só para o nosso corpo de segurança, como também para os estagiários responsáveis pelo credenciamento. Outra modernização que já está em curso é uma parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação aqui da Casa, né, doutora? Exatamente. Atendendo à determinação do nosso presidente, o vereador Carlos Caiado, nós estamos fazendo essa parceria buscando a modernização do sistema de registro de ocorrências da Câmara Municipal. Muito bem. Basicamente, vocês cuidam das pessoas que circulam por aqui e também das instalações do Palácio, que são lindas, uma joia aqui na Cinelândia, e também abrigam obras de arte muito valiosas para a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Eu acho que o maior desafio da segurança legislativa é a preservação, é a segurança do patrimônio da Câmara Municipal. À frente dessa diretoria, quais são os principais desafios? Pois é, eu acho que o maior desafio da diretoria de segurança é proteger, é resguardar o patrimônio da Câmara Municipal e tornar essa Casa Legislativa um porto seguro dos que aqui trabalham e visitam. Quais são os princípios fundamentais para a realização da lei orçamentária? Tem vários princípios, mas se eu pudesse escolher assim, um princípio, porque alguns até são mais simples de serem realizados, porque acabando criando uma situação de controle, né, de fiscal e contábil mais fácil, como, por exemplo, o equilíbrio, né, o princípio do equilíbrio. Quer dizer, você não pode gastar mais do que recebe, né? Hoje em dia, eu não destacaria esse princípio do orçamento, do equilíbrio. Mas se você me pergunta, né, nos anos 80, nos anos 90, sobre esse equilíbrio, eu ia te falar, não, esse ponto, esse princípio do orçamento, do equilíbrio, ele é muito importante. Por quê? Porque a gente estava num contexto em que os governos não gastavam, né, próximo àquilo que eles arrecadavam. Eles gastavam muito mais do que arrecadavam, deixando uma dívida para o outro gestor. Então, em 2000, como foi votada uma lei, que você deve conhecer, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei Complementar 101 de 2000, essa lei ela acabou não só estipulando, né, fortalecendo esse princípio do equilíbrio, como também imputando, né, penas, né, e custos para os gestores que não seguirem esse equilíbrio. Mas hoje, se você me pergunta, né, alguns desses princípios que são importantes, eu diria, até por tudo que você já perguntou, o princípio da publicidade, né, ou seja, não tem como o orçamento ser uma peça de planejamento passível de controle, de fiscalização, se ele não for publicizado,
Eu acho que a sua pergunta foi muito interessante nesse sentido, porque a gente precisa ter um jeito de construir essa publicização, mas não com seus, da forma como ele é feito, para apresentar para a Câmara de Vereadores, até porque a Câmara de Vereadores conta com a ajuda dos tribunais de contas, se não tem tribunal de conta municipal, conta com a ajuda dos tribunais de contas do Estado, mas acho que a publicidade deveria ter um tratamento um pouco diferente para quem quiser pegar um documento daquele e ler, se inteirar, se interessar. E aquele que a gente já falou um pouquinho, que é o princípio da participação. De novo, pensando no contexto em que a gente vive, de todo o desperdício de dinheiro público, de toda a ineficiência da ação pública, eu acho que a participação seria necessária como um elemento, não o salvador da pátria, mas o elemento que pudesse melhorar. Mas, assim, tem o princípio da unidade, da universalidade, da exclusividade, da legalidade, do equilíbrio, enfim, que são princípios que vão ajudar o gestor na elaboração daquele orçamento. Isso tudo tem a ver não só com a sua execução, mas também com a sua eficiência e também com a sua fiscalização. Por isso que ele tem que seguir esses princípios. Quais são as principais fontes de arrecadação do orçamento público? Então, Bruna, a gente acabou de falar que o orçamento, a lei orçamentária, ela tem a obrigação de estimar todas as receitas, ou seja, todo o dinheiro que possivelmente o governo vai arrecadar, e fixar as despesas, ou seja, o gasto que vai garantir o acesso àqueles direitos. E aí, quando a gente fala de município, e é uma coisa que, como eu sou professor, então as pessoas estão sempre perguntando, mas meu imposto, eu não sei para onde ele vai, o dinheiro que eu pago de imposto, em outros lugares se paga menos imposto, por que aqui se paga tanto imposto? Então, essa discussão tributária ela é muito importante. E a gente está aí às vias de, pelo menos como proposta, no Congresso Nacional, de fazer uma discussão tributária, coisa que no Brasil a gente nunca fez de forma ampla, séria e participativa. Quando se trata de dinheiro, Bruna, a gente sempre vê que é uma questão muito delicada, Quando fala de dinheiro, as pessoas não querem falar muito. E aí é isso, quem quer abocanhar uma parcela maior desse dinheiro acaba tentando fazer as coisas um pouco escondidas. Então é bom que a sociedade saiba de onde vem o dinheiro, de onde vêm esses recursos. No caso dos recursos municipais, e só lembrando, Bruno, a gente tem, o Brasil tem 5.570 municípios, E aí a gente tem municípios como o Rio de Janeiro, municípios muito grandes, muito populosos, muito rico, do ponto de vista da sua arrecadação, e temos municípios muito pobres, ou seja, que quase não têm dinheiro para a prestar os serviços, organizar a própria administração, enfim. Então, a gente tem aí uma heterogeneidade na administração pública no Brasil muito grande. De onde vem esse dinheiro, que acaba entrando no orçamento? São de dois tipos. Uma é tributos, que a gente chama de arrecadação própria, ou seja, o próprio município, a Constituição deu a competência do município de criar tributos próprios, Talvez os mais conhecidos sejam o IPTU, com o Imposto sobre o Território Urbano, Se tem uma casa, se tem algum imóvel no Rio de Janeiro, nas cidades, nos municípios, Você paga um imposto, sobre aquele território, o IPTU, e tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Esses são os mais conhecidos. E, além disso, os municípios eles podem criar taxas, taxa de contribuição de melhoria. As grandes prefeituras também, elas têm patrimônio, então elas podem alugar algum imóvel, e aí também fazer parte do orçamento público essa arrecadação. E tem outras receitas que são receitas que a gente chama de partilhadas, que vêm dos outros entes da federação. Por que no início eu falei do nosso número de municípios, 5.570 municípios? Porque a maioria desses municípios são municípios pequenos, Bruno? Não tem muita atividade econômica. Então, são municípios muito dependentes desse recurso que é passado dos outros entes, do governo federal e dos governos estaduais. Então, imagina, se você não tem uma atividade econômica muito grande, então você praticamente não vai arrecadar
receita vindo da indústria, vindo da agropecuária, não tem muitas transações no seu município, então quase não existe ITBI, né? É um município muito pobre, o IPTU tem que ser muito pequeno. E aí esses municípios são muito dependentes, mas a principal fonte de receita desses municípios, que é a grande maioria no país, Bruno, é uma coisa que se chama Fundo de Participação dos Municípios, né? O FPM, que é um recurso que o governo federal é obrigado a repassar para os municípios, né? Esse FPM, ele tem a ver com a quantidade da população, com o tamanho do município, né? Mas é um recurso obrigatório, né? Está na Constituição, esse repasse é obrigatório para os municípios. Esse recurso movimenta mais de 70% dos municípios no Brasil, né? Não é o caso do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ainda tem, por exemplo, esses partilhados, né? Esses impostos partilhados, que é de compensação por exploração de petróleo, né? Que a gente conhece como royalty. Então, recebe royalties também. Então, essa receita, né, essa arrecadação, ela vai variar muito, né, de município para município. Municípios que têm mais autonomia, né, econômica, e municípios que têm menos autonomia são mais dependentes, né? Mas é muito importante a sociedade também conhecer quais são esses tributos, quais são esses recursos, né, que fazem parte ali, né, daquilo que os políticos se propõem, né, a fazer para melhorar as nossas condições de vida, né? A condição de vida da população e assegurar os nossos direitos. O Se Liga na Câmara de hoje termina por aqui. Na semana que vem a gente volta para falar mais sobre o poder legislativo da cidade. Até lá!